Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, hoje recebendo uma figura ilustríssima, doutor em Física Computacional pela UFMG. Ele é professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, é meu colega de instituição, mas é graduado e pós-graduado em Ciência de Materiais. Eu estou falando do professor Anderson Barbosa Lima. Eu até brinquei aqui que ele tem, pelo sobrenome, parentesco com figura ilustre brasileira, mas é só uma brincadeira, claro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Professor Anderson Barbosa Lima, eu quero que você comece contando para nós que história é essa de pesquisa com materiais que está sendo desenvolvida. Eu sei que é um assunto que mexe com várias áreas do conhecimento. Sim, Paulão, nós temos lá na UFTM um curso de mestrado em Ciências de Materiais, que é um curso que foi aberto em 2015, e a gente já tem um número em torno de 30 alunos já terminaram esse curso, né? E a gente tem edital todo semestre, então qualquer um que é formado em áreas de engenharias, exatas, biológicas, biomédicas, são compatíveis com fazer esse curso, e esse curso ele é multidisciplinar, ele trabalha com praticamente todas as áreas, né? Exceto a área de humanas, mas a maioria das áreas todas ele é um curso que a pessoa pode fazer esse mestrado. E nós temos diversas linhas de pesquisa, mas basicamente é uma linha de produtos naturais, onde remédios baseados em produtos naturais são pesquisados e desenvolvidos, digamos assim, para uso das pessoas. E tem outra área que seriam de materiais de cunho tecnológico, como, por exemplo, células fotovoltaicas, entre outros materiais. Certo. Ou seja, lida com várias engenharias, com várias áreas aí da saúde também, né? E agora o egresso desse curso, professor Anderson, ele pode atuar em que área? Sim, a área industrial, né, principalmente. Então, essas áreas aí de fertilizantes, essas indústrias têm muito interesse nesse tipo de profissional. Certo. Porque ele pode atuar ali nos processos industriais e melhorar esses processos para gerar menos resíduo, para serem mais baratos para a indústria e, consequentemente, maior competitividade da indústria, porque a indústria ela vai vender, né? E ela tem várias indústrias que vendem o mesmo produto. Então, aquela que conseguir produzir melhor e mais barato, ela está à frente. Então, ela precisa sempre estar de olho ali nos novos materiais, porque durante a produção do insumo, digamos assim, tem muito consumo de outras coisas. E com a pesquisa e otimização, você consegue diminuir bastante o custo da indústria. Atua muito com sustentabilidade, um mandamento hoje em dia, né? Que é a preservação do meio ambiente utilizando... Sim, porque novos materiais, eles podem substituir materiais naturais. Então, a gente já viu isso acontecer em outro momento, que, por exemplo, quando os móveis eram totalmente de madeira. Então, hoje eles usam um material, é um compósito, né, uma mistura de madeira com resina, que a gente chama hoje de MDF, de compensado, que ele tem uma resistência semelhante à madeira, ele tem um conforto, né, de toque acústico semelhante à madeira, entretanto ele está usando em grande parte madeira ou reutilizada ou madeira que não seria utilizada de forma alguma para uso como móvel. Então, assim, você vê que, por conta disso, você deixa de consumir aquelas madeiras que hoje estão tão escassas, né? Mas, assim, você tem outras coisas. Por exemplo, a célula fotovoltaica. A célula fotovoltaica, hoje, tem sua maior parte produzida na Ásia, né? Principalmente ali na China. E materiais estão sendo desenvolvidos não com a ideia de substituir esses, mas materiais mais modernos. Por exemplo, tem pesquisa lá que o professor desenvolve uma célula fotovoltaica flexível. Então, ela poderia, por exemplo, recobrir
um carro. Você poderia recobrir o teto do carro com esse material e o carro poderia absorver energia enquanto ele está parado no sol, ou para carregar a bateria, né, o carro elétrico, ou até mesmo para se esfriar. Então você deixa o carro no sol, quando você entra lá dentro o carro está gelado. Está tranquilo. Que bacana. Nós tivemos no último fim de semana uma discussão aqui, um encontro, enfim, inclusive na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com a participação da reitora, a professora Marinalva, e o IF também participando, que foi a discussão dessa energia nova, energia limpa, o biocombustível, né, o gás natural, naturalmente trazendo mais desenvolvimento e mais sustentabilidade. Eu pergunto, nessa área também vocês podem atuar o egresso dessa pós-graduação aí com materiais? Sim, porque como eu disse, né, a produção desses materiais, esses produtos, eles vêm de uma indústria. E dentro da indústria, nos diversos processos, ali são utilizados materiais específicos. E essa pesquisa desses materiais, métodos específicos, ela é contínua. Então, hoje a maneira como se faz determinado produto já é muito diferente da maneira como se fazia há pouco tempo atrás. É verdade. Porque a indústria achou novos métodos, novos materiais. Então, assim, isso é contínuo. Tá? Essa pesquisa é contínua, então o estudo e o entendimento dos materiais, da propriedade química, das propriedades físicas, isso é fundamental para a indústria e no dia a dia, né, do país. Então, assim, é uma ciência, é um curso muito importante. Com certeza. Tem uma outra preocupação, professor Anderson, que é exatamente a preocupação com os rejeitos de tecnologia, por exemplo, baterias, até mesmo equipamentos como smartphones que a gente às vezes deixa numa gaveta lá dentro de casa, vai acumulando, quando você vê tem 4, 5 aparelhos, e aí tem um desafio muito grande hoje em dia de fazer a chamada logística reversa, né? Sim. Vocês também podem atuar com essa área aí? Esse processamento de materiais, eles podem, de alguma forma, utilizar esses materiais, resíduo desses materiais, para fazer os compósitos, né, e utilizar para um outro fim. Mas esses aparelhos eletrônicos também, as pessoas precisam, às vezes... Existe, né, várias organizações aí que aceitam esses celulares, mesmo antigos, aceitam que eles em estado razoável... Que estão em desuso, mas que estão em desuso. Como aproveitar o Exatamente. Não, elas dão uma renovada nele e doam para pessoas de baixa renda que não têm condição, que hoje em dia todo mundo precisa. Então, assim, a pessoa às vezes não tem condição de comprar um aparelho desse, mas um aparelho recicla, em desuso, ele ali dando uma renovada, uma limpada e às vezes é um pequeno defeito, ele pode ser reutilizado. Entendi. Durante a pandemia mesmo. Eu mesmo fiz muito isso. Eu peguei muito aparelho desses aí que estavam encostados de colegas, de conhecidos, e fui renovando e fui passando para pessoas, principalmente crianças que na época não podiam sair de casa, os pais não tinham condição de dar o aparelho, mas a gente conseguiu renovar o aparelho e ele ser reutilizado. Interessantíssimo. É porque às vezes a gente nem pensa nisso, né? Os países mais desenvolvidos têm lá, né, sempre, né, uma maneira de fazer essa logística aí, de fazer com que esses materiais e tal tomem um destino, né, para ficar mais fácil esse aproveitamento. Eu acredito que aqui no Brasil, com cursos como esse, né, professor, a gente tende a avançar cada vez mais para fazer isso em larga escala, né? Sim, hoje, mas também tem uma tendência no mundo hoje, é que esses aparelhos eles passem a ser fabricados de forma que eles não precisem ser descartados completamente. Você trocaria algum componente interno e você ficaria com o aparelho como um todo por muito mais tempo. Isso é fundamental, porque às vezes você troca um aparelho que está funcionando porque uma nova tecnologia foi criada de eficiência de bateria, essas coisas, e você se livra de um aparelho em perfeito estado, fica lá encostado. É muito ruim para o meio ambiente esse tipo de coisa. Então, se você puder pôr esse aparelho de volta para circular de alguma forma, doação, vende barato, não importa. Põe esse aparelho para circular, porque se ele está na mão de alguém, alguém não vai comprar outro. E aí você está
ele acaba se transformando num equipamento útil, né? Professor Anderson, tem uma outra dúvida que sempre me surge, que é o seguinte: quando você passa a mergulhar nos componentes eletrônicos desses equipamentos, alguns são materiais que são muito difíceis da gente conseguir, como, por exemplo, quando a gente fala no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, a industrialização daquele tipo, né, de circuito é complicada. Nesse caso, vocês atuam também ou não? Ainda não, mas no futuro pode se atuar. Não vai demorar, porque as cores, principalmente para produzir cores nessas telas, se utiliza materiais, terras raras, que tem, né, como o nome diz, são materiais que têm pouquíssima disponibilidade no planeta. Não é em todo lugar que você encontra. E eles já estão ficando escassos demais. Então, vai chegar num ponto em que vai ficar mais em conta você reciclar, tirar eles de volta desses aparelhos antigos do que você extrair da própria natureza, porque vai ficar muito difícil de achar. Então, eles não né, o pessoal cogita, vamos buscar em outro planeta. Não, é mais fácil. Isso pode até no futuro distante, pode até ser, mas no momento, com o que nós temos nas mãos, né, o melhor é o reuso, é a reutilização. E, sem dúvida nenhuma, sempre preocupado com a sustentabilidade, né, professor? Isso eu acho que é o fundamental. E outra área que eu gostaria que você falasse um pouquinho também, que é a área de desenvolvimento para o agronegócio, né? Fertilizantes, também defensivos. Pode fazer, tem pesquisas também no ramo onde você tem hoje ali que são resíduos, mas que podem ser tratados e modificados para que possam ser usados como fertilizantes. Tivemos aqui no passado um exemplo fantástico, que é o gesso agrícola, né? Que a agronomia hoje utiliza em larga escala. Antes ele era resíduo, ficavam lá montanhas. Era um jeito até incômodo, né? As indústrias tinham montanhas dele e agora ele é usado como fertilizante, mas veio de pesquisa. Então, universidades, grupos de pesquisas vão atuando na tentativa, e por isso é fundamental, né, que o jovem entre nesse mundo, porque a pesquisa ela começa lá com o estudante de graduação, lá no primeiro período. Esse estudante ele vai aprendendo, desenvolvendo, em poucos anos ele já é um pesquisador. Então, a sua área está muito ligada não só à sustentabilidade, mas ao desenvolvimento econômico também. Desenvolvimento econômico, exatamente. Quanto maior a formação dessa pessoa, melhor o desenvolvimento econômico dela e da sociedade que ela está inserida. Não é só dela, né? Quando você forma um profissional, um engenheiro, você não está só aquele engenheiro, ele não é isolado, ele faz parte do contexto. Então, se você formou um bom engenheiro, você está melhorando a sociedade. Então, é muito importante essa área de pesquisa e desenvolvimento que atrai indústrias, que atrai emprego, que atrai mais gente, mais recurso econômico, é tudo um ciclo. Com certeza. Professor Anderson Barbosa Lima, eu quero dizer que você é sempre muito bem-vindo, volte mais vezes. Temos edital aberto para o mestrado lá em pesquisa em material, não? Ele vai abrir em breve, provavelmente em janeiro ele vai estar aberto, e deve ter inscrições aí em janeiro, fevereiro. Maravilha. Ele já deve estar disponível lá para qualquer um, né? Novas vagas. A gente tem que deixar claro que é uma universidade pública, não tem custo, e costuma até em algumas situações ter bolsa de incentivo, que hoje teve um aumento aí, né? Então a pessoa ainda pode ser agraciada com bolsa para as famosas bolsas do CNPq e da CAPES, que ajudam bastante. E da FAPEMIG. E da FAPEMIG, que ajudam bastante. Eu quero dizer que você é sempre muito bem-vindo, volte sempre para falar para nós assim que sair o edital, mas independente de sair o edital, algum assunto que você vê interessante lá, alguma pesquisa, traga para nós, para a gente divulgar esse conhecimento aqui, para que as pessoas conheçam também, tá bom? Tá ok, Paulo. Eu muito que agradeço o convite e até a próxima. Sempre à disposição. O IES TV Cidade, eu gosto sempre de lembrar, professor Anderson, nós estamos num canal educativo. Então, a nossa conversa, a nossa entrevista sempre tem esse viés de trazer a educação, o conhecimento científico, a vida acadêmica, mostrando as possibilidades que nós temos. Por isso, muito obrigado mais uma vez. IES TV Cidade, o noticiário da família uberabense.
Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Assunto agora no ISTV Cidade é o mês de outubro, outubro rosa, mês de se falar em prevenção do câncer de mama, que aliás deve ser feita durante todo o ano. Nós fomos até o Hospital Hélio Mangotti, Hospital de Câncer de Uberaba, ouvir o mastologista Delcio Scandiuzzi, que traz as recomendações para as mulheres. Preste atenção. O câncer de mama é um problema de saúde pública, que é o câncer mais frequente na mulher. A incidência tem aumentado muito e um dado que tem chamado muito a atenção é também o aumento do número de casos de câncer de mama em mulheres jovens, abaixo dos 40 anos. Isso tem aumentado bastante a frequência no Brasil como um todo. E também aqui no hospital a gente tem percebido esse aumento de pessoas jovens. Então, cada vez mais a mulher precisa ter uma atenção especial com a mama, ela tem um conhecimento de sua mama e a partir dos 40 anos, se possível, né, fazer o exame de mamografia, que é o principal exame para avaliar as mamas. Hoje também nós temos assim, todas as vezes que a paciente vai ao mastologista, tem a sua história pessoal, a sua história obstétrica, a sua história hormonal, então a sua história familiar, e daí a gente pode ver se essa pessoa se classifica com risco maior do que a população normal para ter um câncer de mama, para ter uma vigilância mais frequente, né? E então o problema é que nós sempre procuramos fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama para que seja um tratamento mais eficaz, não é? E a mamografia e a frequentar um exame clínico do médico também é muito importante, que o autoexame é muito difícil e também a gente fica estigmatizando uma mulher para ela fazer o autoexame. Ela vai tomar banho, ela se conhece, é preciso ela ter o conhecimento do seu corpo, mas não aquela necessidade premente, eu tenho que fazer o exame mensal, isso não é mais recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é mais o conhecimento da mama, né? E uma coisa que tem mudado mais insistentemente no quadro do câncer de mama são novos medicamentos que nesses últimos anos eles têm sido assim, tem mudado a história de determinados tumores, né, que têm características especiais, tem medicamentos específicos e hoje cada vez mais se fala na oncologia de precisão. Então são medicamentos que você vai fazendo o exame e vai havendo as características do tumor, as mutações do DNA e com aquilo você consegue indicar uma medicação mais específica, uma medicação alvo com resultados bastante interessantes. O senhor tem uma postura clínica que eu conheço de alguns anos, o senhor é um médico mais conservador, no sentido de poupar a mulher daquelas mutilações. O senhor continua com essa conduta diagnóstica, de tratamento, enfim. Como é que o senhor está hoje nessa questão? Isso. Hoje a gente procura o máximo possível, né, com diagnóstico precoce e também com esses tratamentos especiais, a gente procurar o máximo possível evitar de tirar as mamas das mulheres, porque você vai causar uma mutilação, reconstruir a mama é difícil. Então hoje com
isso que nós falamos, com os medicamentos, nós conseguimos muitas vezes um caso que a mulher iria tirar a mama, você faz primeiro o tratamento específico, quimioterapia, mais medicação-alvo, e com isso você reduz o tumor, então reduz a necessidade da retirada da mama. Também no Brasil, principalmente, tem se desenvolvido muito a oncoplastia e muitas vezes se faz a reconstrução de mama. E hoje também, nos casos em que tem história familiar forte de várias pessoas em primeiro, segundo grau com câncer de mama ou em câncer de mama ainda em mulher jovem, está sendo bastante acessível o teste genético, o teste para ver se a pessoa tem um risco hereditário de ter câncer de mama. Infelizmente, ele ainda não é disponível pelo SUS, mas em alguns casos aqui a gente até vê com a família se pode, porque o teste ficou num preço razoável, acessível, que custa menos que R$2.000. Esse teste vai fornecer para aquela paciente essas informações. Um diagnóstico mais preciso, né, doutor? Nós vamos ver o risco da paciente. Então, se a paciente tem um risco, ela já teve um câncer de mama aos 40 anos e tem um fator hereditário e que ela tem um risco nos próximos 40 anos de ter um segundo câncer, muitas vezes você pode fazer uma cirurgia que a gente chama redutora de risco. Você pode retirar o tecido mamário, colocar uma prótese nesse local e com isso você diminuir a chance de no futuro ela ter um segundo câncer, né? Então nós temos vivido aí um grande número de mudanças, né, com esses novos medicamentos, com o conhecimento da história genética dessa pessoa, né, do teste hereditário, para você direcionar melhor o tratamento. Então, cada vez o tratamento está mais individualizado, né? É o que a gente chama de oncologia de precisão, né? Para frisar, doutor, não fazer o exame somente no mês de outubro, que é para chamar atenção, né? É interessante que o exame de mama é diferente de vacina. Você toma vacina, você vai ficar livre da doença. A mulher pode fazer vários exames de mama, que ela não vai diminuir o risco dela ter câncer de mama. Ela vai sempre ter, porque a mama não tem quando nasce, a mama muda durante a vida toda da mulher. E o fator mais importante de risco é a idade. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta o risco. Então, como a mama muda muito e cada mês que a idade passa, o risco discretamente aumenta, então o controle da mama deve ser periódico e não só nesse mês de outubro. O que a gente reforça é que as pacientes procurem sempre. E uma das coisas que nós achamos importante também, sabe, Paulo, é que nós tenhamos uma instituição capaz de ter fácil acesso, que você faz o diagnóstico, que você faz os exames, o exame deu alterado, você esclarece aquele caso, faça todo o tratamento, faça o acompanhamento, porque não é só fazer uma mamografia e ficou resolvido. Então isso faz parte de um processo. Então nós achamos muito importante que cada vez mais a instituição aqui, o Hospital William Gott, se fortaleça, se torne cada vez mais a referência, oferecendo os exames e oferecendo o tratamento de qualidade, porque nós temos aqui de toda a região e principalmente agora com a pandemia, a dificuldade de acesso dessas pessoas para chegar até aqui, o tanto de casos avançados que há muitos anos a gente não via, o número de casos de pacientes com tumores enormes, que muitas vezes perderam a chance de ser curado, né? Então isso é muito importante também a gente salientar. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre os paratletas aqui de Uberaba que continuam buscando apoio, pedindo socorro desta vez para participarem da última competição do ano que acontece em São Paulo, Meeting, que vai acontecer no município de São Paulo, capital do estado de São Paulo, e que para chegar até lá, os paratletas precisam de apoio no transporte. André Freitas, o paratleta da ADEFU, dá o recado, preste atenção. Primeiramente, eu quero agradecer novamente a oportunidade de a gente estar falando sobre esse assunto. E, Paulo, a gente teve assim, um tempo muito curto nessa surpresa que a gente não vai ter o transporte. Então, a gente está correndo atrás, né? Fizemos aí uma vaquinha online, alguns amigos estão fazendo um Pix aí para a gente conseguir arrecadar o valor para a gente estar pagando a van. E o Meet de novembro também, no circuito paralímpico da Loterias Caixa, também a gente já sabe que não vai ter. A gente vai estar fazendo uma feijoada, vai estar fazendo algum evento aí para estar arrecadando esse montante para a gente estar podendo ir, né? Porque são duas competições aí importantíssimas aí nesse final de ano. E infelizmente o GIMP,
Uberaba vai ficar fora, porque realmente a gente não consegue o transporte. E o ano passado a gente trouxemos aí do GIMT mais de 300 medalhas. A gente foi na delegação aí com quase 40 atletas, né, entre todas as modalidades, atletismo, natação, corrida. Aqui, André, vamos explicar direitinho ali para o nosso telespectador. Quais são certinho as próximas competições que nós vamos ter, os meses que vão acontecer, para a pessoa ver se ela pode parar e fazer um planejamento e ajudar vocês. Vamos lá. A próxima competição também vai ser no dia 4, acho que é 4 de novembro, se eu não estou enganado. Tá um pouco tem um pouco mais de prazo. Essa agora que ficou muito em cima, mas quem puder ajudar aí, que R$1, 2, 10, né, o que a pessoa puder colaborar vai ser bem-vindo e a gente vai conseguir chegar em São Paulo, se Deus quiser. Então vamos agora às formas que podem ajudar. Primeiro tem a feijoada, né? Como é que é a feijoada? A feijoada a gente vai fazer no dia 28/10, né, que vai ser a feijoada. Quem quiser adquirir antecipado, até para a gente se planejar mais, ver quantas a gente vai conseguir vender. E como vai ser mais no final do mês, né, pode estar entrando em contato com a gente, né? Depois a gente passa o telefone aí. Mas essa agora pode ser via Pix. A gente tem a vaquinha online também, que eu posso estar deixando o link para vocês também. O Pix você tem aí para a gente informar? Tem, o Pix pode ser no meu CPF mesmo, e depois a gente vai fazer uma prestação de contas com muita transparência, com muita serenidade. Você tem o número de cor? Fala aí. É o CPF, que é o 039-677-89683. Aí, em nome de André Luiz de Freitas Silva. Aí pode fazer a doação, que o seu coração mandar, né, o que você puder colaborar, e que isso vai ser importante para a gente estar conseguindo ir para esse campeonato que está logo em cima, né, Paulo? Já, dia 3 agora de madrugada a gente já sai. O da vaquinha virtual, me parece que é vaquinhavirtual.com, e aí você vai no Para-Atletas, está lá cadastrado. Sim, já está cadastrado lá. Aí é só ir lá e fazer a sua doação também. André, agora em relação ao preparativo, aos preparativos para as próximas competições. O treinamento continua, apesar dessas dificuldades aí de transporte, como é que está? Continua, Paulo. O treinamento ele é diário, então a gente não para por nada. O ano todo foi o treinamento intenso, todo dia. Um dia academia, 2 dias lá na Defu, treinamento de lançamento, a técnica, né, junto ao nosso técnico lá, que é o Igor. E academia, alimentação, né, toda essa preparação, a gente não para, é um ano inteiro, porque a gente tem que estar preparado para competir. Chegar lá e trazer bons resultados. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.